Olá, buenos dias! Tudo bem, turminha? Como vocês passaram a semana? Estão bem? Espero que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos continuar na apostila, aí na página 38, e nós vamos ver gramática, né? Na semana passada, nós fizemos a interpretação do texto inicial do capítulo novo, e hoje nós vamos ver a parte da gramática. Artículos seria a mesma coisa do que artigo. É que artigo em espanhol é assim que se diz, artículos. Assim como em português, os artículos em espanhol, eles servem para acompanhar o substantivo. Substantivo, em espanhol, nós chamamos de substantivos, tá? Os artigos, eles sempre vêm antes do substantivo e serve para anunciar se esta palavra, se este objeto, este nome, que nós vamos dizer, né? É masculino, é feminino em espanhol, singular, plural. Então, ele vai definir o gênero e o número do substantivo. Então, ele tem uma função aí muito importante. Não é simplesmente, né? Porque daí a gente fala assim, para que colocar um artigo, né? O artigo ele é essencial na frente de um substantivo, porque ele que vai fazer todas essas definições. Como que nós vamos saber se uma palavra é masculina, se não é? Como nós vamos saber se a palavra é plural ou não? É claro que nós já sabemos que se estudamos substantivos como uma classe gramatical separada, nós temos outras formas de identificar uma palavra como masculina, como feminina, como plural, como singular. Nós já sabemos isso. Existem regras de plural, existem regrinhas de finalização de palavras, ou seja, regras de ortografia que definem o gênero e assim por diante. Isso você já sabe. Mas os artigos, eles ajudam, eles dão essa direção aí pra gente. Então, eles adiantam bastante aí o nosso trabalho, vamos dizer assim. Então, depois que eu já expliquei, vamos ver o que está dizendo aí na página 38. Então, aqui diz assim, ó. Fíjate neste fragmento que describe como será a casa de Shakira y Piqué. Desde allí, a través de unas escaleras, se accede a la primera planta, donde se encontrará la cocina, el salón comedor, la habitación principal con baño y con vistas a la montaña, para la pareja y otra habitación más pequeña. La tercera planta será un altillo, especialmente ideado para que los pequeños de la casa puedan tener un cuarto de juegos. Então, aqui nós temos marcados, né? Ó, tá vendo? Vários termos. Todos esses termos que estão sendo aqui destacados, que estão marcados com esta linha azul, são artigos. Vamos observar, ver se as palavras que estão ao lado são substantivos. Ó, escaleiras são o quê? Escadas. Escadas é um substantivo. É feminino e está no plural? Sim. Olha unas aqui. Unas é um artigo indefinido, feminino plural, indefinido. Por quê? Porque está falando assim, ó, desde aí, através de umas escaleiras, mas qual? Eu não sei, está indefinido, não está muito direcionado, né? Não está definido. Então, por isso que eu usei este e não o outro. Depois, se accede à primeira planta. Então, la primeira planta significa o quê? O primeiro andar, né? Então, aí, o primeiro andar é um substantivo, e aí é feminino, né? E também é singular, por isso que eu coloquei o lá na frente. Depois, la cocina, mesma coisa, cocina é cozinha, salão comedor é a sala de jantar. Depois, habitação principal é o quarto principal com banheiro, que no caso nós vamos dizer aqui no Brasil, é mais comum dizer uma suíte, já se entende, né? Que é um quarto e dentro tem um banheiro. Depois, montanha, la montanha, pareja é casal, né? Depois, na terceira planta,
a mesma coisa, altillo também, e assim segue. Então, aqui nós temos um exemplo que foi retirado do texto. Ele fala, la cocina, el salón comedor, altillo. Lembra o que é altillo? Nós vimos aula passada, né? É a dependência, né, situada na parte mais alta da casa. Se chama altillo. E depois, quarto de juegos, seria um salão de jogos. Então, lá, artigo feminino singular, el, artigo masculino singular, os dois definidos, artigo indefinido masculino singular, e aqui nós não temos um exemplo do feminino, mas nós temos aqui em cima. Una seria o singular e unas seriam o plural aí desses indefinidos femininos, certo? Los artículos são palavras que vêm antes de los sustantivos e sirven para anunciarlos. Pueden variar, es decir, siempre concuerdan en género masculino e feminino e número singular e plural com os substantivos que acompanham. Então, aí não tem nada de novo. O que eu acabei de ler em espanhol eu expliquei em português para vocês. E agora nós só vamos ver o quadro. Então, aqui nesse primeiro nós temos os artigos definidos. Nós vamos chamar de artículos determinados. Também existe em livros didáticos escrito artículos definidos, tá bom? Pode ser determinados ou pode ser definidos. E aí nós temos para o singular masculino ele, para o singular feminino lá, para o plural masculino los, para o plural feminino las. Depois, artículos indeterminados ou indefinidos, também se encontramos desta forma em livros didáticos. Nós temos singular masculino singular feminino una, plural masculino unos e plural feminino unas. Muito cuidado que, né, o singular de los não é lo e nem o singular de unos, né, é somente o tá? Então, uno não é o singular de unos, tá bom? Uno não é singular de unos. Então, é unos, una, unas, la, las e los, certo? Usamos os artículos determinados para falar de coisas conhecidas específicas. Então, se o que você está falando é específico, é conhecido, não gera dúvida, então você pode usar el, los, la, las. Se aqui usamos os artículos indeterminados para falar de coisas não específicas ou desconhecidas, específicas ou desconhecidas. Aqui nós vamos ter, né, as opções aqui, ó, unos, una, unas, tá bom? Vamos ver o exemplo? La cocina de mi casa es muy grande. Você sabe qual é a cozinha? Sei, eu estou falando da minha cozinha, da minha casa. E ela está dentro da cozinha. Então, essa menina que está ouvindo ela falar, não tem dúvida da onde que ela se refere, de que lugar, de que casa. Não tem dúvida, porque elas estão no lugar e ele está definido. Agora, aqui está dizendo assim, me gustaría ter um árbol em mi jardim. Está falando, eu gostaria muito de ter uma árvore no meu jardim. Mas qual árvore? De fruta? Uma árvore simplesmente para fazer sombra? Que tipo de árvore? Não entendi. Não está especificado. Está muito assim, generalizado. Então, aí é quando eu uso as opções dos artículos indeterminados. Certo? Então, aqui está falando assim, ahora vuelve al fragmento e sobre os artículos que encuentres. Vocês vão voltar à videoaula, porque eu acabei de fazer com vocês, tá bom? Então, aí na sequência, nós vamos entrar no vocabulário, ambientes de lugar. Nós vamos conhecer todas as partes de uma casa, as partes comuns, né? As partes em que normalmente se pode encontrar numa casa de condomínio, numa casa de bairro, no centro, não importa onde. Qualquer tipo de moradia, né? Vão ser encontrados aí alguns desses ambientes, tá bom? Então, fala assim, na casa há várias partes ou ambientes e cada uma de ellas
se destina a determinados tipos de atividades que realizamos em nossa vivienda. Aí fala assim, usando as palavras do quadro, escreve os nomes de cada parte da casa em los espaços que lhe correspondem. Consulta o dicionário para ajudar-te. Então, essa atividade vocês vão fazer aqui no tempinho que vocês têm aqui da nossa aula. O exercício está pedindo para vocês procurarem no dicionário cada um dos significados dessas palavras. É claro que muitas dessas palavras vocês já vão entender, tá bom? Vocês já vão entender com uma certa facilidade. Então, não vai ser todas as palavras, não vão ser todas as palavras que vocês vão ter que procurar. Umas sim, outras não. Eu imagino que, por exemplo, quer ver uma palavra? Chimenea, vocês vão ter que procurar. Já cocheira, não vai precisar, porque el garage ou la cocheira é a mesma coisa. O que é garage? Garagem. Então, aí não teve dúvidas, né? E assim por diante. Procurem o que vocês não sabem e depois acrescentem. Então, cada lugar aqui tem um número e abaixo, não tem como eu descer agora que vocês vão ver. Abaixo, vocês têm números também e na frente de cada um vocês vão colocar, por exemplo, o número 1, que eu já vou dizer para vocês o que é. Então, o número 1 é la chimenea, chimenea, chimenea. Aqui, ó, la chimenea. Na frente de cada substantivo, vocês já têm aí o artigo. Então, vocês vão levar junto com a palavra os artigos. Não é para escrever só chimenea, aqui onde eu estou mostrando. É para escrever la chimenea, tá? É como se você dissesse em português a chaminé. Entenderam? Tudo bem, turma? Então, depois que vocês fizeram este exercício, procuraram aí todas as palavras, né? Entenderam todo o contexto, vocês vão fazer a página 41. A 41 eu não posso mudar aqui porque o meu tem resposta. Então, olhem para o livro de vocês. Diz assim, ¿sabes qué? Al dormitorio en Argentina se lo llama pieza o cuarto. En Uruguay se lo llama habitación o cuarto, como en Venezuela y en México, que se lo llama recámara. Então, a única coisa que está dizendo aí é uma curiosidade e está dizendo que na Argentina, dormitório, eles vão chamar o dormitório de pieza ou quarto. No Uruguai, eles chamam o dormitório de habitación ou quarto. E na Venezuela também falam dessa forma. Já no México, vamos dizer recâmara, tá? Então, todas essas palavras significam o mesmo, né? Aqui no Brasil a gente usa, né? Dormitório ou quarto também, né? Uma casa com 2 quartos, sala, né? Então, a gente costuma falar assim também, tá bom? Aí, exercício 1. De acuerdo a las definiciones, escribe los nombres de cada ambiente. Não te olvides de usar o artículo adequado. Então, aqui vocês têm a definição, vocês vão descobrir qual é a parte da casa que corresponde a esta definição. Então, por exemplo, pieza ou sitio de la casa en el cual se guisa la comida. Aí vocês vão procurar. O que significa guisa? Procurem, coloquem, anotem aí o significado. Então, e aí coloca, por exemplo, vamos supor que é a sala. Aí vocês colocam lá a sala. Se for, não sei, por exemplo, o quarto. Aí vocês vão pôr la habitación ou el dormitório. Então, vocês vão escolher uma dessas formas. E assim por diante. Depois, o exercício 2 fala assim, ó. Ahora te damos os nombres de las partes externas de la casa e tu debes describirlas. Ayúdate com um dicionário. Então, aqui vocês vão olhar no dicionário qual é a definição para cada uma dessas palavras. Letra A, altillo. Letra B, tejado. Letra C, chimenea. Letra D, portão. Ah, professora, eu já sei que chimenea é a chaminé de uma casa. Eu vou escrever chaminé. Não,
não é para escrever a tradução, é para colocar a definição. Então, no exercício 1 não tinha definição, vocês colocaram a palavra? Agora é o contrário, só que agora são as partes externas da casa. E no exercício 1 eram as partes internas da casa, tá? Então, todos os exercícios que tem na página 40 e 41, vocês devem fazer sozinhos com o uso do dicionário, certo? Essas são as recomendações dos exercícios para que vocês possam aprender melhor as palavras e terem essa oportunidade de estar memorizando. Façam com calma, não façam correndo, não tem necessidade de correr. Façam devagar, façam lendo as palavras, tá certo? Agora, para finalizar a aula de hoje, eu vou ler as palavras desse quadro que vocês estão vendo aí na tela e vocês vão repetir junto comigo, para vocês aprenderem a falar, combinado? Então, eu falo uma vez e vocês repetem. El baño, el jardín, el buzón de correos, el portón, la piscina o la pileta, el garaje, la cochera, la chimenea, el techo, el tejado, el altillo, el balcón, la sala, la puerta, la ventana, el hall de entrada, la cocina, la escalera, el dormitorio, la habitación, el cuarto, el comedor, el aseo ou el despacho. Então, aí vocês tiveram todas as palavras. Voltem o vídeo, repitam 3 vezes cada uma das palavras para vocês memorizarem, tá bom? É somente lendo as palavras várias vezes que vocês vão aprender a ortografia delas. Aprender a escrever de forma correta e não em português. Porque quando você diz banho, vocês com certeza colocariam NH. NH não existe em espanhol, qual que é a letra que substitui esse som? É o N, né? Aqui, ó, onde eu estou mostrando. Então, esses tipos de atividade de ortografia só se aprende assim, tá bom? Escrevendo, lendo. Então, façam direitinho. Combinado, turminha? Até a semana que vem, se Deus quiser. Hasta luego. Um besito. Tô com saudade de vocês. Fiquem com Deus, tá bom? Adeus.